ficha 10 e vamos trabalhar o epigrama que ocupa as linhas 25 a 28. Notem, para não pensarem que saltaram algum vídeo, não estamos a trabalhar nem as linhas 5 a 6, nem as linhas 17 a 24. São textos que requerem uma explicação ou um tipo de explicação e análise que não me parece que seja produtiva neste tipo de aulas em vídeo. Dicit sevetulam, cum sit querelia pupa. Pupam sedicit gelia, cum sit anus. Ferre nec hanc possis colline nec illam. Altera ridiculast, altera putidula. Vamos fazer a nossa análise. Vamos primeiro trabalhar apenas dicit sevetulam. E, assim sendo, é evidente que o verbo da oração principal é dicit, diz. Então, já sabemos que este verbo normalmente requer uma oração infinitiva e, portanto, não me parece que haja dificuldade em perceber que é sevetulam. A dificuldade, sim, que pode surgir é o facto de nós não termos verbo. Mas nós já sabemos que normalmente, quando assim acontece, o verbo subentendido é o verbo suma. Portanto, é como se lá estivesse dicit sevetulam esse. Mas lá iremos. Se não temos verbo, vamos partir para o resto da análise. Sabemos que temos de ter um sujeito. Ora, o sujeito aqui é se. Ou seja, trata-se do pronome reflexo de terceira pessoa. Porque é que nós usamos, ou quando é que nós usamos, os pronomes pessoais ou reflexos nas infinitivas? Quando o sujeito da infinitiva é o mesmo da principal. Então, já encontramos o sujeito, sabemos que o verbo subentendido é o verbo suma, vamos ter de procurar o quê? Um nome predicativo de sujeito. Vetulam. Em acusativo. Porquê? Porque se trata de uma oração infinitiva. Vamos então analisar com mais pormenor esta primeira parte do poema. Então, verbo da oração principal, dicit, diz. Predicado subentendido, esse. Sujeito, se. O etulam, predicativo do sujeito. Portanto, funções, de novo, acusativo do singular, sujeito. E acusativo do singular, nome predicativo do sujeito. Recordem, em acusativo porquê? Porque é uma oração infinitiva. Como é que nós traduzimos? Então, diz que. Em português temos de pôr o verbo, diz que é. Por outro lado, em português não precisamos de traduzir nestes casos o sujeito. Porquê? Lembrem-se, porque isto é importante. O se só lá está, porque em latim, uma vez que o verbo está subentendido, ou se estivesse expresso estaria no infinitivo, é necessário dizer com clareza qual é o sujeito. Em português isso já não é preciso porque o verbo está conjugado. É. Então diz que é. E agora é o quê? Predicativo. O etulam. O etulus, o etula, o etulam significa velhote. É um diminutivo de velho, velhinho, velhote. E aqui é a forma feminina. Então, diz que é velhota. Vejamos o resto do verso. Cum sit querelia pupa. Vamos já arrumar aquele cuma, que é uma conjunção que introduz uma oração concessiva. Vamos estudar isto em breve. As orações concessivas em português são estruturas do tipo embora estivesse a chover, eu fui à praia. Ainda que estivesse cansado, fui passear, etc. Em latim como em português, constrói-se com o predicado no modo conjuntivo. E, portanto, sit é o predicado desta oração. Seja. O verbo ser, em latim como em português, constrói-se como com o sujeito e com o predicativo do sujeito. Em circunstâncias normais, ou seja, quando não é uma oração infinitiva, quer o sujeito, quer o predicativo vão, como sabem, para o caso nominativo. Onde é que está aqui o nominativo sujeito? Querelia, nome próprio,
só com muito azar é que não era o sujeito. Se Karelia é o sujeito, então pupa, que significa jovem, é o predicativo do sujeito. Vamos desfazer esta oração aqui em baixo, analisá-la com mais pormenor. Então, a conjunção kuma, o predicado sit, o sujeito Karelia e o predicativo do sujeito pupa. Karelia, nominativo do singular sujeito. Pupa, nominativo do singular, nome predicativo do sujeito. Como é que se traduz? Kuma, embora. Sujeito Karelia, a Cerélia. Predicado sit, seja. Nome predicativo do sujeito pupa, jovem. Embora a Cerélia seja jovem. Diz que é velhota, embora a Cerélia seja jovem. Ou então, e em português talvez fique melhor, se nós tirássemos a Cerélia da oração possessiva e a puséssemos na oração principal. Então ficaria: a Cerélia diz que é velhota, embora seja jovem. O segundo verso, como podem ver, tem uma estrutura paralela em relação ao primeiro. Então, pupam se dicit gelia. Vamos à procura do predicado, que é o mesmo. Portanto, o predicado, quero eu dizer, da principal, dicit. Desta vez o sujeito está expresso. Gelia, a Gélia diz. A Gélia diz que, oração infinitiva. Uma vez mais, o predicado da infinitiva esse está omisso. E, portanto, vamos imediatamente à procura do sujeito, que é, tal como anteriormente, se. Ou seja, mais uma vez, o sujeito da infinitiva é o mesmo da principal e, portanto, usamos o pronome reflexo. E, uma vez que o verbo não está expresso, vamos já à procura do predicativo, que é, obviamente, pupam. Ou seja, dicit diz. Quem é que dicit? Gélia. A Gélia diz. E aqui temos a oração principal. A Gélia diz que é se. Não está lá, mas em português vai ter de estar. Diz que é. Qual é o sujeito se? Porquê é que está lá se? Insisto, porque é o mesmo sujeito da oração infinitiva, é o mesmo da principal. Portanto, diz que ela própria, ou simplesmente diz que, e não precisamos de traduzir. Diz que é, e diz que é o quê? Pulpam. Diz que é jovem. Acusativo do singular sujeito se. Sujeito da infinitiva, não se esqueçam disto. Acusativo do singular nome predicativo do sujeito, pulpam. Tudo em acusativo porquê? Porque se trata de uma oração infinitiva. Depois, coma, outra vez o mesmo como de há pouco, ou seja, uma conjunção concessiva, embora ainda que. Predicado sit, de novo no conjuntivo porquê? Porque é uma concessiva. Desta vez o sujeito não está lá, mas nós sabemos que é a Gélia, que vem de trás. Agora, o que lá está sim é o predicativo do sujeito. Anus, que significa velha. Vamos lá. Coma, ainda que sit, seja, anus, velha. Ou seja, de início neste verso, a Gélia diz que é jovem, embora seja velha. Vamos ao terceiro verso. Ferre nec hanc possis, possis colline nec illam. Vamos à primeira parte. O predicado, aliás, começamos por nec, nem. O predicado é possis, que é o verbo possuma, ou seja, composto do verbo suma no presente do conjuntivo, aqui com valor exortativo. Já vamos ver depois como ficará uma boa tradução. Mas à letra, nec possis, nem possas. Ora, o verbo poder, como sabem, em latim como em português, requer um infinitivo. Não é uma oração infinitiva. É um verbo no infinitivo, que é diferente. E onde é que está esse verbo? Ferre, claro. Ora, é o verbo fero, que vocês conhecem bem,
e que sabem que significa sempre, a ideia é sempre a mesma: levar, carregar, suportar. Aqui é suportar em sentido moral, emocional, ou seja, aturar. Então, nem possas, estou a traduzir à letra, nem possas suportar, suportar quem? Hank, esta. Vamos desmontar. Neca, possis, nem possas. Ferre, aturar, suportar. Aturar quem? Hank, esta. Nec, nem, regressamos ao texto, nem. Possis, nem possas. Agora subentende-se ferre. Ilam, aquela. Lembram-se de que os demonstrativos latinos têm 3 graus de aproximação. Hic, haec, hoc, este. Iste, ista, istum, esse. Ila, ilo, aquele ou aquela, neste caso. Portanto, quando ele diz não podes ou não possas, para traduzir à letra, suportar esta, esta a última de que ele falou, que é a Gélia. Nem colino, que é o vocativo, aquela que é a Cerélia. Vamos lá analisar. Nec, possis, nem possas, tradução literal, subentende-se ferre, ilam, acusativo do singular, complemento direto. Ou seja, não podes aturar nem esta nem a outra. Nem a Gélia, nem a Cerélia. E porquê? Ora, altera ridiculast, altera putidula. Este é o verbo, é o predicado, não há dúvidas. E também toda a gente sabe como é que se constrói. Um sujeito é um predicativo do sujeito. Aqui, como não se trata de uma oração infinitiva, é a análise normal. Um sujeito que é o nominativo é um predicativo do sujeito que também é o nominativo. E a gente também sabe que há uma tendência, que é só uma tendência, cuidado, para o sujeito vir primeiro. Então, se assim for, nós temos ali alterar. Outra. Mas nós temos a seguir alterar. Temos 2 vezes alterar. Quando isto acontece, em vez de traduzirmos 2 vezes outra, que ficava muito feio, traduzimos uma e outra. Ou se fosse masculino, altera, alter, um e outro. Portanto, o sujeito é alterar, uma é, e o que ela é? Ridícula, alterar ridícula esta, alterar, a outra, subentende-se este, putido lá, asquerosa. Então, este, alterar sujeito, ridícula, portanto, alterar nominativo do singular sujeito, uma é ridícula, nominativo do singular não predicativo do sujeito. Segunda oração, subentende-se este, alterar a outra é asquerosa, putidula. Portanto, nominativo do singular sujeito alterar, nominativo do singular não predicativo do sujeito, putidula.